você é um herói, porque você conseguir só 5 top 5 aí, só 5 tópicos, para colocar no programa de hoje sobre frases bolsonaristas, você realmente merece uma medalha de honra ao mérito, né? E vou te dizer, me limitei a última semana para a gente não ficar defasado. É, um grande poder de síntese, né? Puta, olha. É verdade, é verdade. Se bem que a gente sabe que político falar sandice não é novidade nenhuma, né? Mas a gente fica com uma certa saudade, né, do tempo que, por exemplo, o ministro do Trabalho do Collor, vocês lembram, né, o Rogério Magri, dizia assim que cachorro também é gente. Olha que coisa fofa, né? Não tem implicação nenhuma, né? Ou a própria presidente Dilma, né? Quando falava em estocar vento, ou fazer a saudação à mandioca. Olha que coisa bonita, né? Vamos saudar a mandioca, né? Não atrapalha a vida de ninguém, não afronta ninguém, né? E como você falou, Jean, no governo Bolsonaro atualmente, as sandices são diárias. E o pior é que elas quase sempre, ao contrário dessas que eu falei, elas são sempre preconceituosas quando não são até criminosas, né? E isso a gente está convencendo, a gente está vendo as nossas instituições aí caladas, não reagindo a todo esse festival de besteiras que assola o governo Bolsonaro, né? Me lembrei agora do Sérgio Porto, né? Do FEBEAPA, que fez o livro na época da ditadura, né? Pegando todos esses absurdos da ditadura, não só frases como ato, como uma série de coisas. Mas o Bolsonaro também vai deixar uma herança de besteiras aí muito grande, né? Então vamos lá. Aqui no quinto lugar, deixa eu ver aqui. O quinto lugar eu peguei o quê? Eu peguei a live do Bolsonaro de quinta-feira passada, que ele chamou pejorativamente, né, os nordestinos de pau de arara, né? Vai ver que ele nem sabe de fato o que é o pau de arara e o que significa esse termo para quem veio de lá em cima daqueles caminhões, né? A gente sabe que embora a migração do Nordeste para o Sul, vamos dizer assim, o Sul era a parte de baixo, São Paulo, Rio de Janeiro, eles iam naqueles caminhões, um em cima do outro, eram caminhões com tábuas de madeiras transversais, que faziam essa viagem depois da inauguração da Rio Bahia, né? E muitos vieram assim para cá, embora a grande maioria, muita gente não sabe disso, veio por via ferroviária mesmo, e alguns por cabotagem. Mas o pau de arara ficou esse símbolo do desespero, da fuga da seca, né? Então, é um termo pejorativo quando se refere a esses migrantes que vieram para cá, né? E mais do que isso, né? Ele mostrou um desconhecimento, uma ignorância total, que não é nenhuma novidade, né? Em relação a uma das figuras mais caras para o nordestino, que é o Padre Cícero, né? Que ele chamou de pernambucano. Eu não sei de onde é que ele tirou Pernambuco nesse caso aí, né? Bom, em quarto lugar aqui eu reservei pro Queiroga, Marcelo Queiroga, que afirmou numa entrevista na inauguração do ano parlamentar, né, do ano do Congresso, na abertura dos trabalhos do Congresso esse ano, que ele quer ser lembrado, quer ser conhecido como o ministro que acabou com a pandemia de Covid-19. Eu particularmente, como da área, eu acho que ele não deve usar esse slogan para a campanha do Senado que ele está pretendendo fazer pela Paraíba, né? Não pode esquecer que na semana retrasada ainda, 15 dias atrás, o Ministério da Saúde voltou com o assunto da cloroquina, fez uma nota técnica sobre a cloroquina. O seu Queiroga embarrigou, enquanto pôde, a vacinação das crianças. Será que esse cara pensa mesmo que ele quer ser lembrado como que o homem que acabou, ou o ministro que acabou com a Covid no Brasil? Quer dizer, eu particularmente, eu tenho muito medo das pessoas que acreditam no que falam. Eu acho que nós tivemos aí recentemente uma CPI da Covid que escancarou, né? Escancarou toda a lambança que foi feita desde a época do Pazuello
até a época do Queiroga. Então, isso é que se chama autoconfiança, viu? Mas, como eu Para disse, mim, no repito máximo, ele é agora, cúmplice. ele é cúmplice. Não, eu não sei se ele é cúmplice ou se é autor em alguns, em Coautor é alguns melhor. crimes. Coautor. Coautor. Coautor cai melhor, né? É verdade. Bom, no terceiro lugar aqui, vamos ver aqui. Está em ordem de importância? Não, nem tem como fazer em ordem de importância. Ah, terceiro lugar é ela, a princesa, tia Damares Alves, né? Ah, A preferida do cacique. Essa não falha, essa toda semana tem uma bobagem para falar, né? E essa semana a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela atribuiu a gravidez de crianças e de adolescentes ao uso da rede social TikTok. Quer dizer, por si já é um absurdo, né? Uma coisa absolutamente fora de propósito, até porque a rede TikTok não tem. Se tiver 5 anos, é muito, né? E vale lembrar que um assunto dessa importância, gravidez precoce, os números no Brasil são assustadores. A gente só perde para a África. Pouca gente sabe disso. O número de gravidez de crianças e adolescentes, ou seja, dos 15 a 19 anos, é um número que já vem há muitos anos. Esquece TikTok, isso é uma bobagem, sabe? Esse é um problema estrutural que tem consequências muito graves, não só para essas adolescentes, né? Mas para a rede de saúde pública. Tem consequências até na parte de políticas sociais, né? Da situação social dessas meninas e dessas famílias. O problema não vai ser, o problema não vai ser resolvido com a gente dizendo que o TikTok promove uma erotização precoce, vamos dizer assim. Isso, a solução desse problema, a gente sabe, quem tem um pouquinho mais de lucidez, sabe que passa obrigatoriamente por políticas sociais e pela educação. Não tem outra saída, sabe? Espanta a gente uma ministra de direitos humanos, da família e da mulher falar uma bobagem dessa, né? Se bem mais uma só no acervo de Eu não, bobagens dela, né? eu não sei se é pior quando ela fala ou quando ela deixa de falar, no caso do assassinato lá do congolês no Rio, né? Sim, sim, Ela, sim. por Ela ser está ministra dos direitos humanos, né? os direitos humanos, e nós já tivemos, você sabe disso, vocês acompanharam, principalmente, não no governo Lula também, mas no governo Fernando Henrique, nós tivemos grandes nomes aí na pasta de direitos humanos, com gente com articulação fora do Brasil, gente realmente preocupada. Então, da onde saiu essa mulher de cima da goiabeira, lá onde ela estava com Jesus? Sei lá, é uma piada. Seria cômico se não fosse trágico, né? Como no se meu diz. vídeo de ontem eu falei que ela saiu de um voodoo lá no Haiti. Você entendeu? Só Vai. pode ter sido. Não Ela é está mais possível. preocupada com a princesação, É, ou com a princesa. desprincesação Desprincesação. das meninas. Quer dizer, e deixa de lado um problema importantíssimo que a gente sabe que é cultural no Brasil, esse caso da É, gravidez precoce. deixa só complementar a sua observação com uma pergunta para vocês dois aí. A El Chan era de que ano? 90, talvez? Hum. Por aí, né? Xuxa. Também, 80, 90. As crianças já imitavam ela e não tinha TikTok. Vocês lembram disso? Do rebolado da Não, rolha do Tchan, não sei o quê. a É Cultural, 90, não, acho que é boquinha década da de 90, garrafa. né? É Né? década de 90, eu acho que é. só entra nessa conversa esses 16, 17% que ficaram com esse maluco. Você entendeu? É isso daí, não tem outra. E é discurso para chamar os incautos, né? Não os arautos, os incautos. E outro número que ela teria obrigação de saber, o Marcelo e Jean,
é que um grande número desses casos, eu não tenho percentual aqui agora, acontecem no seio da família, acontecem dentro de casa, esse tipo de violência com criança e com adolescente. Não é o fator externo, não é nenhuma. Não é nada de rede social, não é nada de televisão. Isso. Quando surgiu a televisão, a gente já falava nesse tipo de coisa, sabe? De erotização, tudo isso, mas o problema é mais grave do que a gente. Ele tem muito mais um cunho social e educacional, como a gente falou, do que influência de rede social. Rede social é uma coisa recente, é uma coisa. Bom, no lugar a gente vai deixar com o Dudu Bananinha, com o Eduardo Bolsonaro, ele, né? Ele não pode faltar também, né? Ele e a Damares. O Steve Bannon do Rio das Pedras, né? Esse sempre deixa a marca dele toda semana, né? E essa semana ele puxou o couro misógino ao publicar nas redes sociais dele que o acidente com o metrô de São Paulo, aquela cratera que abriu, aconteceu porque as engenheiras eram mulheres. Quer dizer, o cara não tem absolutamente nenhuma noção de nada, né? E não contente só com isso, ele falou que esse negócio de feminismo, o feminismo só existe porque os homens são frouxos, ou por causa dos homens frouxos. Quer dizer, eu não entendo. Eu trabalhei com propaganda, com marketing a minha vida inteira. É desprezível o eleitorado feminino em São Paulo? Ou no Brasil? Eu acho que não, né? E a própria deputada da laia deles lá, da turma deles, a Janaína Pascoal, lembrou isso para ele. Fez uma postagem e lembrou: ó, você tem que lembrar que 52% do eleitorado são mulheres. Quer dizer, ele trabalha, como o Jean falou, cada vez falando mais para menos pessoas. Mas se você viu esse comentário dele, foi a partir de um vídeo que circulou aí nas masmorras do WhatsApp, que pegava um trecho do vídeo da empresa, que aí ressaltava as mulheres engenheiras, né? E que era um projeto da empresa, inclusive, contratar mulheres da empresa, e ele pegou isso, estava circulando nas redes bolsonaristas, para fazer eco para essa turma de ignorantes, aí ele fez o comentário ainda. Recebeu crítica de todas as associações de engenheiros, dos CREAS, de qualquer lugar. Aí é um ignorante, né? Inclusive, até a gente tem que cumprimentar aqui o representante aqui, o Menin, né, o Henrique. Ele fez também uma nota de repúdio a esse tipo de coisa. Então, o que a sociedade tem que fazer é isso. A Associação dos Nordestinos tem que abrir a boca. A Associação dos Engenheiros, vamos bater firme nisso. As entidades judaicas de São Paulo, por conta dos últimos fatos aí também, todas reclamaram. Então, é assim que a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar omisso. Aqui no nosso espacinho, Marcelo e Jean, com a nossa audiência que está crescendo dia a dia, devagarinho, a gente também tem que botar a boca no trombone. Não pode mais passar tolerar os intolerantes. De jeito. Aí caímos no famoso paradoxo, né, da tolerância. Não há que ser tolerante com os intolerantes. Não há que ser. Então, cada um, com o seu tamanho, com a voz que tem que denunciar esse tipo de coisa. Já que a PGR não faz, já que o Ministério Público está deixando a desejar, vamos nós, aqui de baixo, fazer um coro contra esses absurdos. Nós estamos dando risada aqui de coisas que seriam para chorar. O país está na mão dessa quadrilha, né? E dessas ideias, né? Que, na verdade, são ideias aí requentadas, né? Da supremacia branca americana, ideias, o que há de pior na democracia americana, nós estamos importando para cá, e causa o quê? Além dessas bobagens que os próprios ministros e os filhos do presidente e o presidente falam, refletem no que aconteceu essa semana do menino lá, do Monark. Por que ele falou aquela bobagem? Ele é nazista? Ele é um criminoso? Não. Cometeu um crime, sim. Mas ele não é um nazista. Ele falou o quê? Ele falou que está na voz comum do Palácio do Planalto, vamos dizer assim. Está na ordem do dia dos bolsonaristas.
Então ele não é um nazista, ele é só um idiota, como existem milhões de idiotas aí que estão repetindo esse tipo de coisa. Por quê? Por conta da família real, né? E dos seus ministros. Cada dia, que nem o pessoal costuma falar no interior, cada enxadada é uma minhoca, não tem jeito, sabe? É só esse tipo de coisa. É cômico, é risível, mas é muito triste para o nosso país, né? E vamos só terminar aqui a uma nossa listinha aqui. tragicomédia que nós estamos vivendo. Tragicomédia. E para terminar a nossa listinha aqui, não é exatamente uma frase, mas é um termo novo que a partir de hoje se incorpora ao léxico brasileiro. Isso aí é extremamente importante, né? E fica por conta do presidente Bolsonaro, né? Nós demos o 5º lugar para ele, vamos dar o 1º também, com a sua jegueata. Jegueata é uma coisa maravilhosa, é uma palavra maravilhosa. Nem Guimarães Rosa seria capaz de imaginar um neologismo desse, né? Jegueata. Então, eu acho que a única contribuição que ele vai deixar pelo menos para a língua portuguesa, vai ser essa, jegueata. Essa palavra. Ângulo é tudo, né? Ângulo é tudo. Parece que tem muita gente quando é de perto, né? Agora, quando você faz uma panorâmica. Eu era para comentar com você, já faz tempo que eu estou para comentar. Eles mandam por WhatsApp a convocação. E a presença lá, e no WhatsApp está escrito: olha, você vai ter lanche, vai ter um reembolso de despesas de locomoção. Meu, é um negócio, é o dinheiro nosso que está sendo gasto dentro desta forma, talvez dentro do cartão corporativo, né? Porque ele não... Jean, aí vou ter que lembrar também que o PT fazia igualzinho também, as centrais sindicais, o dinheiro do sindicato era usado nesse tipo de coisa. Mas ele foi eleito que não iria usar isso. Sim, o discurso. Então, mas mais grave que isso, aquele meme, e o PT, e o Lula, né? Aparece lá. Não. Eu vou complementar. Mais grave que isso é que ele está cometendo mais um crime. Se vendeu como o cara que ia desmontar todo esse esquema, ele se vendeu como o puritano, como o máximo dos máximos, e na verdade, ele mostrou a quem ele era. Por isso que eu não votei nele. Aliás, um grande erro que eu me penalizo é ter anulado o meu voto no segundo turno. Você entendeu? Se grande parte dos brasileiros que votaram no segundo turno não tivesse tomado essa posição, talvez a gente não estaria hoje sofrendo as barbaridades que a gente sofre. Você imagina o que esse cara vai fazer na Rússia? Vocês já pararam para pensar? A grande preocupação... Aliás, né, como é que ficam os nossos amigos bolsonaristas? E um estrategista, né? Apologia ao nazismo, eu quero dizer aqui categoricamente que o senhor Kim Kataguiri ontem cometeu um absurdo, anteontem, na segunda-feira, cometeu um absurdo. Ele merece sim ter o seu mandato cassado, porque ele fez apologia ao nazismo ao dizer que a Alemanha não deveria criminalizar o nazismo. Ele foi querer tirar uma média com aquele moleque lá, desinformado, aquele cara que confunde liberdade de expressão, né, com anarquismo. Tabata devia ter dado voz de prisão para os caras, como vocês comentaram, porque ela é uma deputada federal, tá certo? E ela deveria ter se retirado do programa. Ela também falhou nesse aspecto. Mas vamos lá. Não, só para completar, Jean, é muito comum a pessoa usar esse argumento de e o comunismo? Por que o nazismo é proibido, é crime em vários países, inclusive no Brasil, e o comunismo não é? Tem o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né? Tem partidos comunistas em diversos... Até nos Estados Unidos tem partido comunista. Mas acontece o seguinte, o nazismo pressupõe a eliminação do outro. Seja o outro judeu, seja o outro... pessoa com deficiência, seja o outro população LGBTQIA+, seja o outro negro. Não existe um conceito de nazismo que não passe pela destruição
do outro. Júlio, Já o comunismo a gente pode discutir numa dialética de poder, tudo bem. Houve crimes, houve mais de 100 milhões de mortos, somando todos os partidos, as lideranças comunistas no mundo? Sim, mas é possível se discutir nazismo sem a eliminação do outro. É simples, é muito simples isso. Aqui eu gosto muito de ver o canal do Henry Bugalho. Para aqueles que não conhecem, procurem aí no YouTube o Henry Bugalho, que escreveu alguns livros e tal, é um cara bacana. Então, e ele tem uma definição muito didática em letra de forma. Procurem no canal dele a diferença entre comunismo e nazismo. Está lá em letra de forma, para quem não entende. Estou dizendo aqui para aqueles que estão nos assistindo, entendeu, Júlio? Que não conhecem as diferenças e ficam aí colocando: mas o comunismo matou 100 milhões. São coisas diferentes.